Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a impactante derrota do Grêmio que mantém o clube próximo da zona de rebaixamento. E Renato, ameaçando na entrevista coletiva pedir demissão. Irritado, fez promessa para a torcida e depois no vestiário acabou fazendo uma cobrança forte para a diretoria. O vestiário do Grêmio ferveu e a situação está complicada. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, se inscreva, ative as notificações e também deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. A derrota do Grêmio é impactante, afinal de contas, contra um adversário direto da parte de baixo da tabela. O Grêmio tinha na partida uma necessidade de vitória e via também no confronto que era muito possível vencer. Esse era o jogo para somar os 3 pontos e desgarrar da parte de baixo, até porque a sequência ela é bastante delicada. Tem o Botafogo fora no sábado, depois o Grêmio tem o Fortaleza em Porto Alegre e já na sequência terá Clássico Grenal no Beira-Rio. Pior do que o jogo, talvez somente a entrevista coletiva do Renato. O Grêmio mais uma vez não jogou bem. Mais uma vez o Grêmio esteve desorganizado dentro de campo. Mais uma vez o Grêmio não foi compactado, o Grêmio não teve aproximação, não teve jogadas. Foram muitos os problemas do Grêmio. Mais uma vez também no aspecto defensivo, o Grêmio não conseguiu se encontrar, perdeu um gol no início. Na verdade, talvez pudesse ter dado o árbitro um pênalti no Cristaldo. O fato é que tudo deu errado para o Grêmio, que chegou a empatar, mas sofreu o gol no final e depois não teve força sequer para pressionar o adversário. Mas pior do que o jogo, a entrevista do Renato. Estava bastante irritado. Começou a entrevista coletiva falando sobre o quarteto ofensivo, que ele relutou muito em colocar em campo. Ele disse mais de uma vez que não poderiam jogar juntos Cristaldo e Monsalve, depois deu o braço a torcer. A dupla funcionou, o Grêmio jogou bem com os dois em pequenos períodos, é verdade, mas acabou funcionando. Os dois, pelo menos individualmente, deram alguma resposta positiva. Pois o Renato parece que foi com essa resposta pronta para a entrevista após a derrota para o Criciúma, dizendo que o quarteto não pode mais jogar junto, porque oferecem à defesa um risco muito grande, não conseguem marcar. Ele disse que, ok, são talentosos, mas a característica desses jogadores não permite que o Grêmio tenha uma marcação segura. Vai desfazer o esquema, vamos aguardar o que vem pela frente, se vai pintar o Edenilson no time, daqui a pouco o PP ou alguma novidade. Mas os 4 não jogam juntos mais, segundo o treinador, que até já havia ameaçado algo nesse sentido. Mas essa resposta foi tranquila. A partir da segunda pergunta é que Renato passou a ficar bastante incomodado e irritado. Chegou a dizer em determinado momento o seguinte, que se a torcida quiser, ele sai amanhã. Eu questionei o Renato justamente colocando o desejo da torcida, citando que grande parte dos torcedores do Grêmio hoje responsabilizam ele pelo ano ruim, as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores e também a situação no Campeonato Brasileiro, e que pedem a sua saída. Muitos gremistas, a gente tem acompanhado isso com muita facilidade aqui no canal, nas redes sociais, de modo geral. E o Renato, ele acabou ficando muito incomodado, acabou alongando a resposta e dizendo que não sente que está incomodando. Mais uma vez lembrou da enchente, os problemas que o Grêmio teve por jogar longe da arena, as viagens demasiadas, etc. E não reconheceu mais uma vez nenhum erro. E aí me parece que quando ele realmente entende que não comete erros, dificilmente vai corrigir os vários erros que a gente percebe e que ele não percebe. Bom, mais do que isso, Renato acabou até dizendo que alguns estão incomodados por serem colorados, que querem a saída imediata dele no clube. Ele foi bastante ríspido com a imprensa, mais uma vez, naquele modo proteção, explicando muito pouco os problemas do Grêmio, como mudar, falando quase nada de futebol e muito mais nessa questão de combater a imprensa. Bom, até anotei alguns tópicos aqui para não esquecer de nenhum detalhe. O Renato ameaçou também não dar mais entrevistas coletivas. No final ele disse que conversa com alguns treinadores, chegou a citar em algum momento da coletiva o Abel Ferreira, desse incômodo de que nas coletivas eles treinadores estão sendo pressionados, no entendimento dele, demasiadamente, ameaçou não dar mais coletiva. Só que isso até existe um combinado, né?
com a televisão, existe um acordo de contrato, então não é bem assim para deixar de dar entrevista. Talvez ele não dê, mas o clube tem que disponibilizar alguém para dar entrevista. E, aliás, aí entra um outro aspecto importante para a gente citar aqui. O Renato, ele cobrou a diretoria, sim. Talvez a gente pudesse imaginar que a diretoria cobraria o Renato. Não, o Renato cobrou a diretoria depois da entrevista coletiva. Ele, incomodado com a entrevista, pediu o seguinte: que a direção comece a se manifestar. Isso já aconteceu de forma pelo menos parecida em um outro momento, quando ele cobrou os jogadores, eu lembro bem disso, ele cobrou os jogadores que se manifestassem, quando o Grêmio estava na zona de rebaixamento. E aí os atletas começaram a sair do vestiário, ainda no centenário, e falavam, atendiam a imprensa e explicações para o torcedor, porque a imprensa, na verdade, nada mais é do que um meio-campo entre o clube e a torcida. E dentro disso, ele, dessa vez, cobrou a diretoria, que a diretoria se pronuncie, o presidente Alberto Guerra, o vice-futebol Antônio Brum e o executivo Luiz Wagner Vivian, que eles falem também. E não só o Renato se exponha após as derrotas e os resultados ruins do Grêmio. Porque a gente não teve entrevista, a gente até teve a palavra do presidente Alberto Guerra antes do jogo, mas aí falando somente sobre o caso da injúria racial, que foi provado que não teve no jogo contra o Flamengo. Para fechar, o Renato acabou fazendo uma promessa, né? Ele garantiu que o Grêmio não cai, que o Grêmio não será rebaixado para a Série B, algo que a gente já viu outras vezes e que é difícil a gente confiar, né? Porque o trabalho não mostra isso. Bom, esse vídeo foi para KTO.com, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, mostrar o teu conhecimento sobre futebol, 20% de bônus no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa a tua opinião sobre tudo aquilo que tu quiser aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo conteúdo.